Então, eu vou falar um pouco da avaliação pré-anestésica no paciente oncológico, né? Quais são os desafios, as toxicidades e as estratégias que a gente tem, então, para tentar otimizar esse paciente, que é um paciente complexo, né? A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais precocemente, os pacientes estão sendo diagnosticados com câncer, né? E a gente está tendo uma longevidade maior, então o paciente oncológico ele acaba sendo sempre um paciente mais complexo, tá? Então, aqui eu já falei um pouco, né, do crescimento do cenário atual, né? Hoje em dia a gente tem muita cirurgia oncológica, né, devido à alta incidência do câncer, né? Dos processos diagnósticos e do tratamento, que cada vez está sendo mais agressivo e o diagnóstico mais precoce. As cirurgias oncológicas, elas estão se tornando hoje cada vez mais complexas e mais longas, então cirurgias com 8, 10, 12, ou até, como eu gosto de citar, que eu já tive uma de 17 horas de duração, né? E o papel central, então, da avaliação pré-anestésica nesse processo é o desfecho do paciente, né? Que é o que interessa para todos, para o paciente, para a família, para o cirurgião, para o anestesista e para o clínico que vai fazer o acompanhamento. Então, por que o paciente oncológico ele é considerado um paciente único e por que hoje ele tem tanta importância no dia a dia? Né? Porque é um paciente que ele não vem só com o câncer, ele já é um paciente que apresenta outras comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, obesidade, né? Além dos próprios outros comorbidades que o câncer vai fazer com esse paciente, né? Que são os efeitos sistêmicos da doença. A caquexia, a anemia, a coagulopatia, a própria hipertensão, o próprio diabetes, que também podem ser causados pelos tumores, né? As toxicidades causadas pelos usos dos quimioterápicos e da radioterapia, né? Então, o impacto que isso pode causar no sistema cardiovascular, hepático e renal desses pacientes, e a reserva fisiológica desse paciente pela própria doença, que acaba sendo um paciente mais frágil, mais desnutrido e tem uma reserva fisiológica bem baixa, né? O objetivo da avaliação pré-operatória desses pacientes e de um acompanhamento maior, tá, é reduzir a morbimortalidade, né? Otimizar a recuperação pós-operatória do nosso paciente, tá? E fazer com que o tempo de internação, a infecção, ela seja reduzida. Então, aqui eu vou falar um pouco do impacto da doença e das metástases num cenário complexo, né? Então, eu vou falar um pouco da localização do tumor. Então, quando o tumor, por exemplo, é localizado na cabeça e pescoço, a gente tem uma dificuldade de via aérea, a gente pode ter uma obstrução dessa via aérea quando o paciente fica em decúbito ventral, deitado ali para a gente iniciar o processo anestésico. Então, esse paciente ele precisa ter uma boa avaliação dessa via aérea antes do procedimento cirúrgico. Então, lembrar que nesses casos a gente sempre precisa pedir uma tomo ou uma ressonância. O ideal é que ela seja sempre feita na posição que o paciente vai ficar para fazer o procedimento cirúrgico, né? Lembrar dos tumores cerebrais ou as metástases cerebrais, que elas podem ter riscos de hipertensão intracraniana, déficits neurológicos, pode causar convulsão, né, principalmente no pós-operatório. As massas abdominais e pélvicas, então, elas causam bastante compressão de grandes vasos. Então, lembrar da dificuldade do retorno venoso quando ficar na posição de decúbito ventral. E as metástases pulmonares, então, os riscos que a gente tem tanto de hipertensão pulmonar, quanto também na dificuldade do manejo da ventilação desse paciente, e às vezes até uma dificuldade de extubar ele no pós-procedimento cirúrgico, e às vezes esse paciente tem que ir para a UTI entubado e daqui a pouco precisar até de uma via aérea definitiva. As metástases distantes e as síndromes paraneoplásicas, então as metástases hepáticas, né? Lembrar que elas vão ter mais uma função de alteração da coagulopatia desses nossos pacientes, causar hipoalbuminemia e ascite, então isso tem que ser manejado sempre no pré-operatório, idealmente. Lembrar que paciente com coagulopatia, ele pode desenvolver
distúrbios severos de coagulação no intraoperatório. Então, se esse paciente está melhor manejado, o prognóstico é melhor. As metástases ósseas que podem causar hipercalcemia, tá? Ter um risco de fratura patológica pelo posicionamento, né? Lembrar também da dor. E dos pacientes que têm metástase óssea, o ideal é a gente sempre também pedir ressonância da coluna lombar e torácica, né? Para a gente poder avaliar aonde está localizada essas metástases, para ver se o paciente tem chance de fazer um bloqueio para o manejo da dor ou não. Muitas vezes isso não é possível. E aí, a síndrome paraneoplásica, então, a gente tem que saber os efeitos remotos que ela causa, né? Que ela está relacionada indiretamente ao tumor. Então, é a síndrome de Cushing, tá? Que é a produção ectópica do ACTH. Lembrar que esses pacientes, muitas vezes, eles podem fazer uso de corticoide já crônico, e a gente tem que fazer a regularização dessa dose para o paciente passar por um procedimento cirúrgico, e muitas vezes na indução anestésica fazer uma dose de ataque de algum corticoide que não é a dexametasona, né, pelo risco do paciente não ser responsível às drogas vasoativas, tá? Lembrar da febre, que também pode ser causada, do CIAD, tá? E a gente tem que fazer com que esse paciente, mesmo que ele tenha essas síndromes paraneoplásicas, eles tenham um manejo adequado para não ter esse tipo de repercussão no transoperatório. Vou dar um exemplo para vocês na sexta-feira, não era na minha sala, tá? Era na sala do lado, mas o paciente estava com síndrome paraneoplásica, já estava 15 dias internado para fazer o manejo. Ele entrou em sala, a anestesista fez sedação com 1 miligrama de midazolam e 5 miligramas de ketamina para fazer o bloqueio peridural, e o paciente chocou, tá? Ele era um paciente que tinha uma hipercalcemia, tinha uma hiponatremia, uma hipocalemia e estava com uma acidose metabólica compensada, mas toda a repercussão de só ter feito o bloqueio, tá? Ela não injetou nenhuma medicação, mas só a pouca dose e a dose teste que a gente faz do catéter peridural foram suficientes para esse paciente chocar antes mesmo da indução anestésica. E aí, obviamente, se optou por suspensão do procedimento, encaminhou o paciente para a UTI, e ele foi operado domingo, depois de manejo. Ele chegou, inclusive, aí para diálise, para resolver a hipercalcemia que ele tinha e fazer reposição dos outros eletrólitos. Tá? Então, é só para dar um exemplo para vocês que isso pode acontecer. Também lembrar que a síndrome paraneoplásica, por ela causar bastante repercussões hemodinâmicas e alterações hidroeletrolíticas, tá? Esse paciente ele pode desenvolver arritmias severas, convulsões e insuficiência respiratória. Então, no foco cardiovascular da quimioterapia, tá? A gente tem que dar destaque para as antraciclinas, que o maior exemplo de uso é a doxarubicina, tá? Lembrar que ela causa síndrome do QT longo. Então, pacientes que vão usar a doxorubicina, é sempre ideal que eles façam um ecocardio e um eletro antes de começar o seu uso. E se eles forem submetidos a um procedimento cirúrgico, que eles façam também como uma avaliação pré-operatória esse ecocardio e esse eletro, porque o paciente ele pode ter diminuição da sua fração de ejeção, e essa medicação ela pode causar síndrome do QT longo, que é associada a algumas outras medicações que a gente usa no transoperatório desses pacientes, podem piorar esse diagnóstico. Um exemplo de uma medicação que é usada no dia a dia, que vocês prescrevem bastante, que pode causar a síndrome do QT longo, é a ondansetrona, tá? Depois, os trastuzumab, tá? Que também causam disfunção ventricular, e os fluoropirimidinas, que também vão causar diminuição da fração de ejeção. Então, essas medicações são medicações que a gente tem que tomar cuidado, tá? E tem que ser sempre solicitado. O ideal é sempre fazer o antes da medicação e o pós-medicação para a gente poder avaliar o quanto essa fração de ejeção do paciente foi prejudicada.
Os impactos pulmonares, então, é mais causar uma pneumonite intersticial, uma fibrose pulmonar. Então, dependendo da medicação que o paciente for usar, o ideal é sempre a gente pedir uma espirometria, tá? Para a gente avaliar bem a capacidade pulmonar desse nosso paciente, né? Às vezes indicar fisioterapia respiratória, se a gente tiver algum tempo hábil para isso, né? Porque a gente sabe que as cirurgias oncológicas, elas são tempos sensíveis, né? O paciente, então, que faça uso de cisplatina e a carboplatina, lembrar da nefrotoxicidade. Se a gente for usar, como nas HIPECs, a cisplatina intraoperatória, tá? O paciente, ele tem indicação de fazer uso de dose de ataque de tiosulfato de sódio, tá? Esse tiosulfato a gente faz uma dose de ataque 1 hora antes de começar a usar a cisplatina e mantém depois por 6 horas em infusão contínua, tá? Existem vários estudos que comprovam que isso diminui bastante a insuficiência renal aguda, que é causada pela cisplatina, e ainda no transoperatório, quando usada, essa insuficiência renal aguda, ela pode se tornar crônica. Então, o ideal é que, se for usar cisplatina em algum momento do transoperatório, se faça uso do tiosulfato, tá? Das medicações neurológicas, lembrar da vincristina, tá? Ai, meu Deus. Aqui da vincristina, da cisplatina, tá? Que também causa neuropatias periféricas. Então, ficar atento, porque os nossos pacientes, eles podem demonstrar, tipo, a neuropatia diabética é a mesma neuropatia que alguns quimioterápicos causam. E daí dos hematológicos, então, que pode fazer a alteração, principalmente da coagulação. Os pacientes, então, que vão ser submetidos à radioterapia e à imunoterapia, lembrar que os pacientes que vão fazer radioterapia na região torácica, eles têm uma fibrose pulmonar importante, pode causar pericardite, doenças coronárias, então também são pacientes que a gente vai ter que solicitar espirometria, ecocardio, né? Os pacientes que têm radioterapia abdominal, eles podem ter enterites, pode ter estenoses. Craniana, lembrar do edema cerebral, que é super importante, principalmente na indução anestésica, né? Porque pode causar convulsão. As imunoterapias, então, lembrar que elas podem afetar qualquer sistema, tá? E surgir em qualquer momento, mesmo após meses do final do tratamento. Então, são pacientes que têm que ser bem avaliados, principalmente porque eles podem ter miocardites, colites, hepatites. Então, tem que se fazer o manejo adequado desses pacientes, tá? Principalmente com corticosteroides. Então, esses pacientes que têm imunoterapia, mesmo que eles já foram suspendida há meses, a gente tem que lembrar de, às vezes, fazer um preparo com corticoide para eles serem submetidos a procedimento cirúrgico. A desnutrição e a fragilidade, então, isso é bem importante nos pacientes oncológicos, né? A desnutrição, principalmente, ela é muito prevalente, tá? Ela está associada ao maior risco de infecção, de descendência de ferida, vocês veem isso, né? E do aumento do tempo de internação. Hoje em dia, se vocês forem ver, referências aqui no Brasil é o AC Camargo, né? Eles têm um centro que é um centro de pré-reabilitação, tá? Esse centro ele é constituído basicamente de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um anestesista, para se começar cada vez mais precoce o manejo multidisciplinar desse paciente que tem indicação em algum momento do seu tratamento de cirurgia, tá? O objetivo é fazer com que esse paciente não fique tão desnutrido, né, para o procedimento. Então, eles fazem aquilo que a gente chama hoje de imunonutrição o mais precoce possível, e eles fazem com que o paciente não precise ir para o hospital toda semana, a cada 15 dias, mas pelo menos uma vez por mês eles vão lá com o educador físico, o fisioterapeuta, ter orientações de atividades que eles podem estar realizando no seu dia a dia, em casa, para fazer a substituição do ganho de massa muscular, porque para esse paciente isso é super importante, tá? A caquexia oncológica, então,
que a síndrome da emancipação complexa, ela é distinta da desnutrição simples, né? Porque ela engloba tantos outros fatores, tá? Além disso tudo, a gente tem que lembrar que o paciente oncológico, ele é um paciente com tantas outras comorbidades e ele tem tantos envolvimentos psicossociais associados. Então, tem que lembrar que ele é um paciente com ansiedade, geralmente, com depressão, e às vezes não é só ele, a sua família também é ansiosa, a sua família também está depressiva, né? Então, às vezes, a gente tem que encaminhar ele para um psicólogo, para um orientador, né? Principalmente no pré-operatório. Isso é importante para o paciente saber bem direitinho as etapas que ele vai enfrentar, porque a cirurgia oncológica não é uma cirurgia fácil e às vezes ela pode ser um processo bem doloroso para o paciente. Então, às vezes, ter esse acompanhamento psicológico é muito importante. Lembrar também da possibilidade do uso de cannabis. Hoje em dia isso está aumentando bastante, né? Então, tem seus efeitos colaterais, tem efeitos no pré-anestésico, né? Então, a gente tem que investigar bem esses pacientes que fazem esse uso, tá? Porque é um paciente que, para nós, vai ser um pouco mais difícil de ser anestesiado. Talvez repercussões cirúrgicas não se tenham tanto, tá? Ele não é uma medicação que vai aumentar o sangramento ou vai demorar a cicatrização, mas para a gente ele tem repercussões importantes. Lembrar que o paciente oncológico, ele é um paciente que ele sofre muito de dor crônica, né? Então, conversar bem com o paciente sobre os analgésicos que ele pode ter do pós-operatório, o manejo que a gente pode fazer dessa dor, tanto com os bloqueios neuromusculares que a gente tem, quanto com os bloqueios de neuroeixo, quanto com os usos de adesivos, tanto de opioide quanto de anestésicos locais e inúmeras outras medicações. Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir bem com o paciente oncológico, né? O que a gente tem de manejo dessa dor. E falar para ele, né, que as suas comorbidades gerais, né? As doenças coronarianas, o diabetes, o DPOC, que elas podem estar um pouco piores, né? No seu agravamento nesse momento, mas que a gente tem que tentar otimizar ao máximo para reduzir o risco cirúrgico e o pós-operatório. Então, a gente tem que sempre fazer uma avaliação bem aprofundada do nosso paciente, né, do exame clínico, porque é isso que vai guiar os exames que a gente vai ter que solicitar, além das medicações que ele está usando para fazer a sua quimioterapia, sua radioterapia e sua imunoterapia. Então, paciente que tem dispneia, dor torácica, edema, história de cardiotoxicidade, então é sempre um paciente que a gente vai solicitar eletro, ecocardiograma, né? No pós-operatório, vai ser um paciente que vai ser acompanhado mais de perto com biomarcadores, né? A troponina, o BNP, que vocês já estão acostumados a usar. Às vezes é necessário a gente fazer um teste ergométrico desse paciente, né? Para ver o quanto que ele realmente aguenta, o quanto que esse coração aguenta, né? E isso, inclusive, serve para nos guiar, né? Se a gente vai precisar usar monitorização hemodinâmica invasiva ou não para esse paciente, se a gente vai precisar usar alguma medicação que ajude no efeito cronotrópico e inotrópico desse coração do transoperatório, né, para o paciente sair em melhor estado, não precisar tanto de droga vasoativa. Da parte do pulmão, então, paciente que já tem dispneia aos esforços, que tem tosse, que tem expectoração. Lembrar que são pacientes que usualmente eram tabagistas ou ainda continuam sendo tabagistas, né? Então, fazer uma boa ausculta pulmonar, pedir um raio-x, às vezes uma tomografia, e a espirometria, que para a gente é super importante, e para o fisioterapeuta no pós-operatório também, né? Para a gente poder avaliar como é que é a capacidade desse pulmão e como que a gente pode trabalhar com ele. Na parte do rim e do fígado, então, lembrar que tem muitas drogas, então, que são nefrotóxicas, né? Então, lembrar de solicitar sempre creatinina, ureia, eletrólitos, fazer o cálculo da depuração, né? Fazer os ajustes das medicações quando necessário, se o paciente já tiver com algum distúrbio eletrolítico ou tiver com risco de sobrecarga hídrica,
Da avaliação hepática, sempre lembrar da albumina, né? Da alteração de coagulação, que isso é super importante tanto para nós quanto para vocês como cirurgiões. Na parte do sangue, então, e dos hormônios, lembrar que o paciente que ele é oncológico, ele tem grandes riscos de desenvolver anemia, né? Não só pelo tumor ou pelo sangramento crônico do tumor, mas pelo uso dos quimioterápicos, né? Então, cirurgias de grande porte, sempre solicitar reservas, né? E fazer o manejo dessa anemia, né? Não necessariamente, às vezes, ele precisa de uma transfusão de sangue pré-operatória, né? Mas um manejo com eritropoetina ou ferro, enfim, ferro oral, ver quais são as necessidades reais desse paciente, né? Porque a ideia hoje não é fazer transfusão pré-operatória desses pacientes, a não ser que eles estejam demonstrando algum sintoma de uma anemia severa. Aí sim a gente vai fazer essa transfusão, tá? Mas se não, hoje em dia não tem indicação, a indicação é sempre no transoperatório, né? Lembrar que os quimioterápicos e os imunoterápicos, eles podem, então, fazer alteração do diabetes mellitus desse paciente, então sempre otimizar a glicemia, né? Fazer exames periódicos. Lembrar que muitos também podem causar disfunções tiroidianas, então solicitar TSH, T4 livre, tá? É importante. A gente sabe que um TSH alterado não necessariamente ele vai fazer com que se suspenda o procedimento cirúrgico, mas um TSH muito alterado com paciente sintomático, tá? Ele também pode causar prolongamento do tempo de internação. A gente pode não conseguir despertar esse paciente, e aí esse paciente tem que ir entubado para UTI, ficar 4, 5 dias até ele conseguir despertar, e aí isso provoca inúmeros aumentos de comorbidade, como você já sabe, né? Então, fazer sempre a solicitação desses exames, principalmente. Mas a gente tem que saber que a gente tem que racionalizar os exames, né? Principalmente no SUS, e vou te dizer também hoje que nos convênios, né? Porque os convênios também estão analisando os pedidos dos médicos. Então, ter o discernimento daquilo que a gente vai solicitar, baseado sempre na história, no exame clínico e nas medicações que o paciente usou de quimioterapia, radioterapia. A gente tem ferramentas que podem nos guiar, né? Tanto na solicitação dos exames, quanto na avaliação do risco desse nosso paciente. E hoje em dia é interessante que a gente faça essa avaliação desses riscos, até para deixar registrado em prontuário e avisar a família, né? Então, na anestesia, a gente usa muito o ASA, que é da American Society of Anesthesiologists, tá? Que é a classificação do estágio físico. Ela é útil, mas ela é extremamente limitada, tá? Principalmente para os pacientes oncológicos, porque ela classifica todo paciente oncológico como ASA 3, tá? Então, ela ajuda o anestesista, mas ela não é uma boa ferramenta de avaliação do risco, principalmente de morte e mortalidade. Aí depois a gente tem os índices de avaliação para riscos cardíacos, né? Scores específicos de morbimortalidade em cirurgia, e uma coisa que é importante no paciente oncológico, que é o conceito de fragilidade, né? Que é o paciente que vai ter um desfecho pior, que é aquele paciente que não é o frágil só emocionalmente, ele é o frágil fisicamente, né? Do seu metabolismo, tá? Então, ter esses riscos avaliados e registrados em prontuário hoje é segurança, tá, médica, e é importante, principalmente para a família, ter um pouco de noção, assim, e mostrar para elas quais são os riscos em números. Às vezes, eles conseguem ter um discernimento maior daquilo que o paciente vai passar com o processo cirúrgico. Lembrar sempre, então, que a gente tem que otimizar esse paciente, né? Então, manejo da anemia, como eu falei, né? Da ferro EV, deficiência de B12, repor B12, folato, eritropoetina. Fazer com que esse paciente, então, tenha um suporte nutricional adequado, né? Fazer a imunonutrição quando indicado,
fazer a pré-reabilitação, então, dos exercícios físicos, da fisioterapia respiratória, tentar parar o tabagismo e o álcool pelo menos 4 semanas antes do procedimento cirúrgico. Se não conseguir parar pelo menos 4 semanas antes, o ideal, então, é que não se pare, tá? Porque daí os efeitos anestésicos para a gente são piores, tá? Lembrar do suporte psicológico, então, tanto para o paciente quanto para a família, né? E do controle das outras comorbidades, que podem ser associadas ao uso dos quimioterápicos ou prévias já do paciente. Quanto mais otimizado o nosso paciente, maior vai ser o sucesso cirúrgico anestésico e principalmente a recuperação pós-operatória. Então, a gente tem que sempre estruturar, né, o plano anestésico baseado em todas essas informações que a gente tem, tá? Então, a nossa monitorização, escolher se ela vai ser uma monitorização invasiva, não invasiva, se a gente vai precisar de monitor de débito, se a gente não vai precisar, quando que a gente vai fazer monitorização cerebral. Isso tudo depende muito mais do conjunto do paciente, tá? Do que da própria complexidade cirúrgica, porque às vezes vocês bem sabem, tem pacientes jovens que a gente nem muitas vezes, não vou nem funcionar PAM, dependendo de como ele ficar no transoperatório, tá? Então é muito mais um contexto geral, né, do estado do paciente do que pelo próprio procedimento cirúrgico. E os desafios, então, tanto de manejo de via aérea, de líquidos, de transfusões que a gente tem hoje, tá? Paciente que a gente vai ter um risco de via aérea aumentado são os pacientes em gerais que têm tumores de cabeça e pescoço, né? Então, lembrar que às vezes esse paciente ele pode precisar de um fibrobroncoscópio para ele ser entubado, tá? Então, às vezes a gente vai precisar chamar o cirurgião torácico para auxiliar, isso não é incomum de acontecer, né? Ou pensar em outras formas de intubação. Então, por isso que é bom o anestesista conhecer o seu paciente. Na clínica privada de vocês, depois que vocês terminarem a residência, vocês vão ver que quem faz muito essa avaliação são vocês, tá? E vocês vão dar mastigadinho para o anestesista e vão dizer: esse paciente provavelmente tu não vai conseguir entubar. Vamos chamar o cirurgião torácico, vamos pensar em fazer uma intubação acordada. Esse diálogo ele é super importante, tá? Quem vai solicitar também, muitas das vezes, os exames pré-operatórios dos pacientes são vocês no consultório. E aí vocês vão só encaminhar para o anestesista. E aí, se o anestesista achar necessário, ele vai dizer: solicita tais e tais exames a mais, ou me passa o telefone. Tem muitos que gostam já de fazer a avaliação pré-operatória, então já pedem o telefone mesmo sendo uma cantoplastia, tá? Mas não é a regra, né? Então, claro, isso tudo é muito combinado com a equipe que vocês vão trabalhar, mas o ideal é sempre a gente poder ter essa troca o quanto antes para a gente poder otimizar bem o paciente, né? E muitas vezes vocês é que são o contato do paciente. Então, vocês poderem ter essa visão geral e poderem passar para o anestesista já o paciente mais resumidinho, é ganho de tempo, né? E é ganho de qualidade, tá? O manejo de fluidos, então, hoje em dia não existe mais aquela estratégia super restritiva, né, que se tinha logo no início do ERAS, que vocês já ouviram falar bastante, tá? No início do ERAS, a reposição hidroeletrolítica ela era bem restritiva, e se teve muitos pacientes que desenvolveram injúria renal pós-operatória. Então, hoje em dia, ela é muito de acordo com o paciente, com o tipo de cirurgia, se for cirurgia aberta, se for cirurgia por vídeo, robótica, né? A gente sabe que robótica usa menos fluidoterapia ainda do que a vídeo. Então, isso tudo vai de acordo com o tipo de procedimento e o tamanho do procedimento, se é aberto, se é fechado, tá? Não se tem mais tanto essa restrição. E a transfusão, então, hoje em dia, então, a gente evita transfundir no pré-operatório, como eu falei, né? Mas a gente tem que ter os hemoderivados disponíveis. E por que a gente evita fazer essa reposição pré-operatória do paciente, principalmente oncológico, né? É porque é um paciente que ele provavelmente vai precisar
de hemotransfusão, tá? Por um bom período durante o seu tratamento. E aí ele pode começar a causar imunidades a algumas células, né? Hematológicas, e às vezes a gente não encontrar sangue para esse paciente. Quem vai ali no Santa Rita vê que tem gente que pede a tipagem, né? E os testes antes de trazer o paciente em sala, quando ele já tem histórico pelo menos de 2 ou 3 transfusões, justamente para garantir que vá ter bolsa para esse paciente. Porque senão essas hemácias elas têm que ser filtradas, irradiadas, e esse procedimento de filtrar e irradiar já torna mais oneroso do que já é uma bolsa de sangue, né? E muitas das vezes não tem no hospital. Então a gente tem que ter esse cuidado com o paciente oncológico. E daí a analgesia, então, do pós-operatório, que aqui é o que também interessa a vocês, porque muitas das vezes quem prescreve esse paciente oncológico no pós-operatório são vocês, nem sempre tem o acompanhamento da equipe anestésica, né? Mas lembrar que geralmente são pacientes que já usam opioides em domicílio, então é muito difícil a gente tirar o opioide desse paciente. Claro que hoje em dia a gente tem estratégias anestésicas no transoperatório que faz com que a gente diminua o uso de opioides no pós-operatório, né, que vocês já devem ter ouvido falar, da opioide free, opioid sparing, enfim, entre outras, né? Os bloqueios regionais, então, ou os loco-regionais, ou até mesmo os bloqueios de neuroeixo, que ainda o bloqueio de neuroeixo para o paciente oncológico, ele é o padrão ouro, tá? Não existe nada superior do que o bloqueio do neuroeixo. Então, sempre que possível, tentar convencer esse paciente a ter o bloqueio do neuroeixo, né? Para otimização do seu pós-operatório, para melhor controle da dor, diminuição de ílio, melhora da fisioterapia também no pós-operatório. E lembrar que sim, o catéter peridural, principalmente o catéter peridural torácico, tá? Que é o que a gente usa na maioria das cirurgias oncológicas, ele pode causar uma hipotensão. Mas não é ruim deixar o nosso paciente com uma droga vasoativa baixa, sendo que a gente vai ter todos os outros benefícios do catéter peridural, né? Então, entre usar uma dose baixa de vasopressor e ter o catéter peridural e não usar um vasopressor e não ter o catéter peridural, acho que a primeira opção de se ter o catéter peridural é mais vantajoso, né? Quando possível, usar um anti-inflamatório associado, um paracetamol, um gabapentinoide, né? A gabapentina, ela é muito usada nos pacientes oncológicos. A própria cetamina em infusão, ela é ótima para paciente oncológico, tá? O Precedex também, que além de ele causar uma analgesia, uma certa sedação, existem vários estudos que remetem a uma diminuição da infecção pós-operatória com o uso de Precedex, tá? Então, se puder manter pelo menos 24 horas iniciais ali na UTI, dependendo de como é o paciente, é bem indicado, tá? Mas também é uma medicação que a gente tem que lembrar que pode causar hipotensão, então, se usar, provavelmente vai ter que usar um vasopressor associado, nem que seja numa dose baixa. Lembrar que, às vezes, pacientes que já usam beta-bloqueador, esse Precedex, às vezes, ele não é tão indicado, porque ele pode baixar mais ainda a frequência cardíaca desse paciente, tá? Mas, quando possível, a gente tenta usar. E fazer a mobilização precoce e a nutrição otimizada desses nossos pacientes. Aqui, eu gostaria de destacar para vocês que, principalmente no pós-operatório, vocês que cuidam desses pacientes, tanto na UTI, quanto na SR, quanto na enfermaria, lembrar que esse paciente, que aqui no nosso hospital, a gente não pode encaminhar o paciente para o leito com o catéter peridural. Mas o catéter peridural, ele não limita o paciente, tá? O paciente pode deambular, o paciente pode sentar, o paciente só não pode tomar banho de chuveiro, tá? Mas o paciente pode e deve se movimentar. E tem que aproveitar que o catéter peridural está ali para diminuir a dor dele e fazer com que ele faça essa mobilização precoce.
Algumas UTIs que a gente consegue trabalhar bastante com isso já conseguiram entender e fazem com que o paciente sente, que o paciente deambule, tá? Mas a gente sabe que não é a regra na casa, a gente sabe que tem uma certa dificuldade, né? Dependendo da UTI. Mas sempre se a gente puder frisar isso, quanto mais a gente incentiva, quanto mais a gente cobra, quanto mais a gente mostra que é possível, daqui a pouco vai se tornando medular e a gente não precisa mais fazer essa solicitação. E quando vocês forem ver, o paciente de vocês, com 24 horas, vai estar sentando, caminhando, né? Que é o ideal, até porque isso também diminui uma coisa que é muito importante no paciente oncológico, né? Que são os tromboembolismos, né? O paciente oncológico, ele tem uma incidência maior de fazer isso, e a gente sabe que qualquer coisa que é superior, a gente deve usar, né? E a mobilização, o caminhar, ele é superior à heparina, ele é superior à enoxa e ele é superior à bota de retorno venoso. Então, se a gente fizer com que os nossos pacientes caminhem precocemente, a gente vai ter um ganho, né? Tanto da respiração, quanto da recuperação, quanto da diminuição da TVP. E é isso, gente.